O Dr. Paulson, que apoiava fortemente o Dr. Kellogg, dirigiu-se ao pastor Daniels, sacudindo o dedo em sua direção e declarou: "Você está cometendo o maior equívoco de sua vida. Depois de toda essa agitação, uns dias desses você vai se encontrar no meio do povo e outro será o presidente no seu lugar." O pastor Daniels respondeu: "Não creio em sua profecia. Como quer que seja, prefiro estar no meio do povo fazendo o que crê minha alma ser correto do que andar com os príncipes, fazendo o que a minha consciência diz que é mal." Quando entrou na casa, uma correspondência de Ellen G. White de 7 páginas havia chegado para o pastor Daniels, condenando as heresias apresentadas no livro e dizendo que este não poderia ser impresso. Esta correspondência havia sido enviada muitos dias antes por Ellen G. White. Na manhã seguinte, após a oração inicial, o pastor Daniels anunciou que tinha recebido uma correspondência de Ellen G. White e gostaria de ler os testemunhos. Todos se assentaram atenciosos para escutar o que ela tinha a dizer. Enquanto se apresentava o testemunho à congregação, e declaração após declaração falando da falsidade dos ensinos do panteísmo, fortes améns eram pronunciados e lágrimas começaram a rolar na face de muitos. Neste momento, se mudou o curso dos acontecimentos. Quando terminou a leitura, um pastor se pôs de pé e sugeriu que aqueles que quisessem ficar do lado de Ellen G. White também se colocassem em pé. Quase todos se levantaram. Naquela sessão, o Dr. Kellogg disse que mudaria sua fraseologia das partes teológicas do livro, mas finalmente, com sua inconstância, não mudou e seguiu crendo no panteísmo até que finalmente foi excluído da igreja. Em Jeremias capítulo 28, verso 9, o profeta escreveu: "O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor." Pastor Tim, ao que nós entendemos desse texto, o profeta tinha a capacidade de antecipar alguns eventos. No ministério de Ellen G. White, nós podemos encontrar algum elemento preditivo? Nós encontramos realmente vários, mas apenas a título de exemplificação, um dos que mais me impressiona é a declaração que ela faz a respeito do ecumenismo. Ela diz que o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo haveriam de dar as mãos sobre o abismo e isso se tornaria praticamente uma união ecumênica entre eles. Interessante que isso foi escrito numa época do século XIX, na qual católicos, protestantes e espíritas, eles não dialogavam aqui nos Estados Unidos. Mas eles começaram a se unir mais e mais. E hoje nós vemos essa tremenda confraternização ecumênica, praticamente em nível mundial. Católicos se unindo a protestantes e vice-versa, e também todos eles dando juntos as boas-vindas a experiências carismáticas e pentecostais, bem como você vai ver que quase que em todos os lares cristãos hoje, o espiritualismo ensinado pela televisão, especialmente por Hollywood, e com suas experiências de pessoas alienígenas, ETs, vindo de outros planetas e demoníacos e tudo mais ali. Tudo que é tipo de experiência nesse sentido parece que é tido como parte da nossa cultura. E os cristãos não veem problemas nisso. Então eu creio que aquela predição dada num contexto bem diferente do que o mundo no qual nós vivemos hoje está se cumprindo a olhos vistos. Pastor, além desse exemplo que o senhor nos deu, existem outras predições de Ellen G. White onde ela se antecipa ao seu tempo, por exemplo, na área científica? Em vários deles. Ela tinha uma noção psicossomática de saúde, onde o estado emocional do ser humano tem muito a ver com a saúde física e vários outros pontos importantes que nós precisaríamos ver. Por exemplo,
Ellen White falou sobre o regime alimentar e sua influência sobre o intelecto. Em 1890, Ellen White declarou que o regime afeta de modo notável a mente e a disposição. 6 anos antes, em 1884, ela declarara que 9/10 da impiedade entre os menores de hoje tem por causa a intemperança no comer e no beber. Cerca de 60 anos depois, em 1966, o periódico Alimento Hoje cita que o maior problema em matéria de nutrição que se apresenta aos adolescentes hoje é a obesidade. Outro aspecto importante diz respeito às gorduras e doenças do coração e vasos sanguíneos. Em 1896, ela escreveu: tanto o sangue como a gordura de animais são consumidos como uma iguaria. Mas o Senhor deu instruções especiais quanto a não deverem eles ser consumidos. Por quê? Porque seu uso ocasionaria uma enorme corrente sanguínea enferma no organismo humano. A desconsideração das direções especiais do Senhor tem trazido uma porção de dificuldades e doenças aos seres humanos. Se eles introduzem no próprio organismo aquilo que não pode formar carne e sangue de boa qualidade, tem de suportar os resultados de seu menosprezo à palavra de Deus. Nos Testemunhos, volume 2, página 61, com data de 1868, Ellen White advertiu certas pessoas muito obesas de serem susceptíveis a ataques de doenças agudas e à morte súbita se continuassem um programa dietético em que predominassem gorduras animais. Essas advertências foram repetidas em anos consecutivos. Hoje sabemos que ataques de doenças agudas, tais como oclusões coronárias e infartes, são a maior causa de mortes súbitas em alguns países. Um outro exemplo que pode ser citado diz respeito ao câncer e suas causas. Em 1905, em Ciência do Bom Viver, página 313, Ellen White fez referência a germes de câncer. 30 anos mais tarde, ao procederem a uma investigação intensa em torno do câncer, os maiorais da ciência declararam que não existe germe de câncer e que não existe no câncer fator infeccioso. Então, em 1956, o Dr. Wendell Stanley, virologista da Universidade da Califórnia, declarou acreditar que a maioria dos cânceres humanos são causados por vírus. O Dr. Stanley descreveu os vírus como germes minúsculos. Aventou a ideia de que o vírus do câncer pode permanecer latente no corpo humano e então ativar-se ao avançar a idade. Ou por causa de indiscrições dietéticas, desequilíbrio hormonal, produtos químicos, radiações ou o conjunto dessas pressões. Em vista das provas científicas cada vez mais fortes em favor da teoria do vírus, hoje a maior parte das pesquisas em torno do câncer é feita nesse campo e apoia a referência aos germes do câncer. Esses são apenas alguns exemplos de inúmeras evidências que temos de que o dom profético de Ellen White foi autêntico e verdadeiro. Além de todas essas provas que nós podemos ver hoje, quem sabe a coisa mais interessante a fazer, aqueles que ainda não conhecem os escritos de Ellen G. White ou duvidam da sua inspiração, é tomar um livro em suas mãos e começar a ler. É impossível que um ser humano que completou apenas a 3ª série primária tenha naturalmente a habilidade de escrever tudo o que ela escreveu, a não ser por um poder sobrenatural de Deus. E esse poder sobrenatural de Deus ajudou-a até mesmo nessas predições como nós acabamos de ver. Isso tudo só nos leva a crer de que Ellen G. White foi uma mulher à frente de seu tempo.
A minha decisão de hoje é rogar a Deus que me use em sua obra da mesma maneira que usou os servos fiéis do passado, e que eu possa ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para a salvação de outras pessoas. Se esta é a sua decisão, ore comigo. Grande Deus e Pai, após havermos estudado o elemento preditivo em Ellen G. White, a forma maravilhosa como lhe foi revelado, acontecimentos da ciência, do saber, nós queremos reconhecer a inspiração divina desta tua serva. Ajuda-nos agora a viver à altura dos conselhos que ela nos deixou e que eles contribuam para o nosso preparo para a tua breve volta. Te oramos em nome de Jesus. Amém.